Faltam 3 semanas para as históricas eleições de 2 de outubro. E hoje a manchete da Folha é a seguinte: Bolsonaro é o candidato que mais mente e mais ataca as mulheres. Por isso também ele é o mais rejeitado, porque ele é contra os pobres e ele ataca os direitos dos trabalhadores brasileiros. Na verdade, Bolsonaro está desesperado com a aproximação das eleições. Inclusive, notícia de hoje está dizendo que o Bolsonaro quer ir lá falar na ONU para dizer que ele é civilizado, o fascista. E mais, ele está pretendendo ir lá no enterro da rainha, lá na Inglaterra, a 10 dias da eleição, para dizer que ele convive mundialmente com outros países, quando o Brasil virou um pária internacional. E, mais do que isso, a resposta do Bolsonaro a mais um assassinato de petista lá na cidade de Confresa, em Mato Grosso, o Benedito Cardoso, foi botar a culpa na própria vítima. Ou seja, ele estimula o assassinato político, ele estimula a violência e ele estimula o armamento da população. E mais, hoje está provado pela matéria do jornal O Globo que esta ideia dos colecionadores, caçadores e atiradores é, na verdade, a milícia do Bolsonaro, porque toda a política armamentista dele está levando as armas ao crime. Eles põem laranjas para comprar fuzis e passar para criminosos, inclusive o chamado crime do cangaço, quando dezenas de marginais invadem cidades com armamentos oficiais, legalizados, comprados legalmente e liberados pelo Exército Brasileiro. Essa é a política armamentista do Bolsonaro. Enquanto o Brasil tem 33 milhões de famintos, enquanto nós temos 60 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade, que é mais de 12 milhões de pessoas no desemprego, 6 milhões no desalento e quase 40 milhões na informalidade. E a inflação dos preços dos alimentos continua lá em cima. É por isso que o Bolsonaro sabe que ele não tem como alcançar o Lula e por isso que a candidatura do Lula, nessa reta final, vai para a rua e vai mostrar para o povo que nós temos que virar essa página da história, essa tragédia que aconteceu no Brasil, esta vergonha nacional que é o governo Bolsonaro. E é por isso que a esperança precisa ser resgatada. É por isso que nós temos, sim, que falar para o povo que nós podemos, sim, ter comida na mesa, nós podemos ter um aumento da produção, nós podemos ter política de emprego, distribuição de renda, política industrial, nós podemos ter escola pública de qualidade, saúde pública de qualidade e vamos relembrar que ele é o principal responsável pelas 780 mil mortes que existem no nosso país. Por isso, está chegando a hora de virar voto, a hora de chegar no primeiro turno. Ou seja, nós não podemos permitir e nós temos que mostrar que é necessário derrotar o Bolsonaro no primeiro turno para ele não tentar novo golpe de Estado. Hoje mesmo, o Tribunal Superior Eleitoral tirou do ar todas as imagens que eles fizeram daquele ato que foi manipulado com o uso de dinheiro público pelo Exército, pelo palanque, com recursos públicos, estão fora do ar. E eles estão loucos da vida, porque eles querem passar para a internet, eles precisam de imagem. O Bolsonaro precisa de imagem no exterior, com a rainha,
morta, ele precisa de imagem lá na ONU, ele precisa mostrar algum serviço, e ele foi lá fazer mais uma agressão às mulheres no último ato que ele participou em 7 de setembro. Nós estamos aqui para dizer que é necessário eleger Lula presidente, a esperança do Brasil, mas mais do que isso, eleger uma grande bancada de deputados federais e nos estados eleger governadores progressistas, aqui em São Paulo, Fernando Haddad, e deputados estaduais também. Mas no nosso caso em particular, a experiência de luta contra a ditadura militar e a experiência de lutar contra o fascismo é muito importante. Nós temos que denunciar aqueles que se corromperam e foram comprados pelo orçamento secreto lá em Brasília. Bolsonaro corrompeu o Congresso e ele sentou no colo do Centrão, e eles querem eleger novamente deputados para continuar a destruir a nação brasileira. Por isso, é nesse período que o eleitor toma ciência rapidamente que ele precisa também votar para parlamentares, para o parlamento, para deputado. Nós estamos colocando o nosso nome, a nossa história, a nossa trajetória. Ivan Valente, deputado federal, 50-50, Lula presidente.